saber quanto custa viver aqui na França? No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho dos gastos e do salário mínimo aqui na França. Fica aqui comigo! Olá! Muitas pessoas já me pediram esse vídeo e hoje eu trouxe para vocês um pouquinho da realidade aqui dos franceses e do custo de vida aqui na França. Eu vou explicar quanto custa os gastos mensais de uma família, eu vou dar uma ideia, é claro que cada um tem uma realidade diferente aqui, mas vamos começar pelo salário mínimo. Então, quanto custa um salário mínimo aqui na França? É em torno de 1.380 euros líquido para uma pessoa. Já vou explicar logo de início que aqui na França a gente não consegue ter dívidas, é difícil isso acontecer, por quê? Todas as nossas contas, elas são em débito automático. Água, luz, telefone, tudo que é mensal, fixo, é tudo debitado na nossa conta todo mês. Então a gente não tem que se preocupar em pagar boleto, ir no banco, essas coisas não existem aqui. Então, eu acho muito prático e ao mesmo tempo a gente tem que se organizar bem para que a gente consiga pagar as contas, né, certinho e ainda sobrar dinheiro no final do mês. Aí vamos lá, quanto custa um aluguel, uma base de aluguel para uma família aqui, um apartamento, uma casa pequena? Claro que isso depende muito da região da França que você vai morar. Obviamente que na grande Paris, no centro de Paris, é sempre mais caro, mas o salário também é um pouco maior. Então, eu tô contando um pouco da minha realidade da cidade onde eu moro, que é no sul da França, como vocês já sabem, é Toulouse. Então, a média, né, que eu sei dos gastos aqui. Um aluguel é em torno de 600 a 700 euros por uma família, uma casa, um apartamento confortável. A luz e água, luz, 100 euros por mês, também é débito automático na conta, e água é em torno de 30 euros. Tem uma coisa bem interessante aqui, por exemplo, água, luz, a gente tem acesso a um aplicativo da empresa, da companhia de água e de luz, a gente consegue acompanhar o nosso gasto mensal. Então a gente faz mais ou menos assim um pacote, a gente combina lá, a empresa liga e pergunta assim, quantas pessoas vocês têm na casa, quantas pessoas vocês, né, estão, 2 filhos, 3 filhos, e eles que dão uma média pra gente, vocês vão gastar em torno de tantos euros por mês. Então, se a gente passar daquele valor, depois de alguns meses eles mandam um aviso dizendo que a gente tem que pagar aquela diferença, mas se a gente não passar, se a gente sempre gastar menos, eles acabam ligando e também fazendo uma renegociação para que a gente não precise pagar tanto se a gente acabar não gastando. Então é bem bacana essa parte também. A internet funciona, a gente escolhe uma companhia, como em qualquer outro local, tem várias companhias concorrentes. Você escolhe e elas instalam na sua casa a TV a cabo, que tem a internet, a fibra, e ao mesmo tempo você consegue, num dos celulares da casa, ter internet até 100 gigas por mês. Então isso dá um total de 50 euros de custo de internet, TV a cabo todo mês. Então é bem interessante. E 100 gigas no celular, vamos dizer que é difícil você conseguir gastar, e a internet funciona super bem também na fibra, né, fibra ótica, e a gente tem inúmeros canais na televisão. Como funciona a assistência médica aqui? O governo, ele paga 70% de toda a nossa assistência médica. Então, eu já falei em outro vídeo sobre a carta Vitale, que é essencial e obrigatória, todo mundo precisa ter aqui. Então, com a carta Vitale, por exemplo, a gente vai no nosso médico, a gente faz as consultas. Então, o governo vai pagar sempre 70% daquela consulta, de um exame, de uma internação, de uma cirurgia. E quem paga os outros 30% é o plano de saúde, que também a gente escolhe. São várias empresas que existem. E por família, custa em torno de 80 euros por mês um plano de saúde privado. Tá? Isso está incluso até trocar o óculos, né, que precisa utilizar óculos de grau, também está incluso o plano de saúde, ele cobre, uma vez por ano você pode trocar de óculos, não paga nada por isso.
A diferença quem vai pagar também é o governo, então 70% do governo, 30% do plano de saúde. Dentista, medicação, por exemplo, quando eu vou no médico aqui, ele dá a receita, eu vou na farmácia com a minha carta Vitale, eu coloco a minha carta Vitale na maquininha, a própria farmácia ela já tem as conexões com o nosso plano de saúde e com o plano do governo, né, que é o SUS do governo, por exemplo, o governo francês, e aí eles reembolsam a farmácia, então a gente não precisa pagar nada também pela medicação, a gente simplesmente vai lá com a receita médica e a gente pega a medicação sem precisar pagar nada, que é muito bacana e funciona super bem aqui também. Mercado. Para uma família, a gente pode calcular em torno de 300, 350 euros por mês, a média, tá? Eu estou dando assim alguma ideia. Claro que tem gente que gasta menos, tem gente que gasta um pouco mais. Isso depende muito, né, de cada família, mas uma média aí de 300 euros de compras por mês dá para se alimentar super bem, coisas saudáveis e preencher bem a geladeira. Agora, se você tem uma criança pequena, então você, por exemplo, quando a pessoa tá para ter um bebê, no caso eu sou uma gestante, o governo aqui te dá uma bonificação para os pais daquele bebê. Então o governo, ele, antes do bebê nascer, para ajudar os pais a comprarem enxoval, para ajudar, né, no que precisar para aquele bebê que vai chegar, o governo dá um presente para aquele bebê que é em torno de 1.000 euros para cada família, independente se ela precisa ou não, o bebê tem esse direito. Aí o bebê nasceu, aí a mãe tá lá na licença maternidade, no tempo dela, e quando ela volta a trabalhar, ela pode escolher se ela quer deixar o bebê numa creche ou se ela quer deixar o bebê com uma babá. Nós escolhemos uma babá porque nós tínhamos babá perto. A creche geralmente são muitas crianças com poucas pessoas para cuidar, então nós optamos por uma babá. E cada babá aqui, elas trabalham na própria casa, elas têm uma casa adaptada, com muitos brinquedos, com espaço para as crianças fazerem atividades. Bom, isso eu vou falar em outro vídeo porque são muitos detalhes, mas só para dar uma ideia de quanto custa, né? O que o governo faz? Ele pega o salário do pai e da mãe, ele faz um cálculo lá, que a gente não sabe muito bem como que é esse cálculo, e ele vai falar assim, a gente vai dar uma ajuda financeira de tanto para pagar a babá do bebê de vocês. Quanto mais alto o salário dos pais, menos o governo vai ajudar. Mas se é uma família que tem um salário menor, no caso um salário mínimo, o governo vai ajudar bem mais. Então todos os bebês aqui têm o mesmo direito, os pais ganhando bem ou não, todo mundo tem direito a frequentar a mesma babá, que a gente acha super bacana também. Então, nosso filho, o Cris, ele vai para babá desde os 4 meses e o governo paga todo mês um valor para ajudar a pagar babá e a diferença a gente paga do nosso salário. Mas tem um acréscimo. O nosso filho, o Cris, como todas as outras crianças, eles têm uma mesada do governo, que não tem absolutamente nada a ver com a babá. Até os 3 anos de idade, as crianças aqui recebem em torno de 180 euros por mês. Para que esses 180 euros? Para ajudar a comprar uma roupa, um sapato, comprar brinquedos, né? Áreas de lazer, fazer atividades. Então esses 180 euros dá tranquilamente para pagar tudo que uma criança pequena precisa, e ela vai receber isso ao longo dos 3 primeiros anos de vida dela. Se um casal tem apenas um carro, vamos calcular aí em torno de 60 euros o seguro do carro. Aqui é obrigatório ter seguro de carro. Esse seguro que eu estou falando é o mais completo possível, é aquele seguro que cobre até um arranhão. Então, aqui chama-se Tout-Risque, quer dizer que cobre todos os riscos, né, de um carro, de qualquer trajeto na rua. Então, se você tem uma batida, um arranhão, um amassado, o seguro cobre também. Então, em torno de 60 euros aí para manter um carro todo mês, o seguro. Isso eu tô falando de um único salário mínimo, né? A gente tem que considerar que um casal, geralmente os dois trabalham. Então, ainda sobra o salário do seu companheiro ou da sua companheira, que vai ser um salário completo
que também vai dar para fazer muita coisa, né? Compras no shopping, passeios. E aqui na França, a gente não tem cartão de crédito. O governo, ele praticamente, assim, cancelou os cartões de crédito para que as pessoas não se endividem. E assim todo mundo se organiza financeiramente, compra tudo à vista. Uma loja ou outra consegue fazer algum financiamento, mas também tudo isso é débito automático, não tem boleto, você não vai em lugar nenhum pagar. Quando você se compromete a pagar em tantas vezes, cai tudo débito automático na sua conta. Então não tem muito como ficar endividado. Mas não são todos os lugares que fazem esse tipo de parcelamento, é bem raro, mas existem. Algumas lojas hoje em dia já estão fazendo. E é isso, eu acho que eu respondi a maior parte das perguntas. Se surgiu alguma dúvida, se você ainda tem mais alguma curiosidade em saber dos gastos aqui na França, deixe nos comentários, dá um like pra mim que vai me ajudar muito. Siga meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Bisou, bisou!